Ok, boa noite a todos. Já estamos ao vivo aqui em mais uma live aqui do Coletivo Joãozinho Igualdade, trazendo hoje a nossa convidada especial, Carolina Dias, ativista de direitos humanos e assessora aqui de Aparecida de Goiânia. E também o grande amigo, ativista de direitos humanos e igualdade racial, Juvenal Araújo, ele que foi ex-secretário nacional de igualdade racial, muito contribuiu aqui por município e também hoje é subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial do Distrito Federal. Então sejam bem-vindos, Carolina, pudesse apresentar. Olá, boa noite a todos. A bênção de todos que estão aqui nessa live, que são de matriz africana. É, Alguns aqui já me conhecem, outros não. Me chamo Carolina Dias. Eu sou Yalaxé, do terreiro Ileaxiane Leuazanador. Me formei, sou bacharel em Direito, me formei e tentei fazer todas as minhas tangências do curso relacionadas a direitos humanos e igualdade racial, por estar inserido dentro de uma comunidade. E hoje trabalho na Coordenadoria de Igualdade Racial como assessora. Espero contribuir para a live, estou aqui à disposição. Olá, Juvenal, quiser se apresentar agora. Uma boa noite a todos e todas, né? Para mim é um prazer aqui estar com o João em mais um momento, né? Quero aqui já agradecer, né, o convite. E o João já conheço há algum tempo, militante muito ativo na pauta de direitos humanos, né? Pô, nós estivemos juntos durante algum tempo, em alguns momentos em Aparecida também, né? Enquanto, como o João disse, eu sou ex-secretário nacional de promoção da igualdade racial. Hoje estou como subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial aqui no governo do Distrito Federal, né? Estou aqui também para contribuir, né, no que for possível aqui nesse bate-papo sobre promoção da igualdade racial. Uma boa noite a todos e todas. Então, para iniciar essa nossa jornada de direitos humanos, vou trazer um vídeo que retrata um pouco sobre a questão de igualdade e direitos humanos a nível nacional, né? Então, e daqui a pouco a gente volta novamente com um bate-papo muito bacana. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muito.
Então, tivemos um probleminha aqui no vídeo, ele não conseguiu se atualizar direito, mas a gente vai iniciar aqui o nosso bate-papo e depois a gente volta no vídeo. Então, hoje, me apresento como ativista de igualdade racial também, trabalho na política já há mais de 3 anos, quando fui convidado para exercer a função de coordenador de política de igualdade racial em Aparecida de Goiânia. Foi um compromisso de também estar atendendo todos esses povos. Fiquei muito feliz quando recebi o convite para representar um grupo tão imenso em Aparecida de Goiânia, um município que possui 54% da sua população sendo negra. Com muitas lutas que atravessaram gerações. Muitos Então, homens e mulheres tudo isso contribuíram para nos remete conquista dos direitos às que temos. responsabilidades que temos diante de todo ativismo da igualdade racial. Conseguimos conquistar várias demandas no qual foi solicitado pela comunidade da igualdade racial, graças às parcerias que tivemos no governo estadual, ainda como superintendente, a senhora Marta Ivone, que muito nos contribuiu e nos ajudou para fortalecer as políticas aqui dentro de Aparecida de Goiânia. E também quando a gente se remete ao nacional, né, e encontra o Juvenal, que também é um ativista militante das causas sociais e da igualdade de direitos. Então, minha vida foi mais ou menos nesse reflexo de dar continuidade a todo o processo que foi executado em Aparecida de Goiânia. Mas o nosso trabalho foi um pouco mais forte quando a gente conseguiu conquistar o Conselho Municipal de Igualdade Racial e conseguiu também fortalecer a questão das conferências, quando a gente instituiu a conferência em Aparecida de Goiânia e começamos a participar da conferência estadual e também a conferência nacional. Então, agradeço imensamente a todos os parceiros que por aqui passou. Deixo aqui agora um pouco a fala a Carolina, ela que tem um trabalho hoje voltado à igualdade racial dentro de Aparecida de Goiânia, para falar um pouco sobre esse fortalecimento. Hoje a nossa fala é sobre direitos, né? Direitos humanos. O que seria direitos humanos na minha percepção de cidadão? Carol? Sim, João. Como você também, entrei na mesma época na gestão, com o desafio também de perpetuar uma gestão inovadora dentro do nosso município, né? E falar de direitos, assim, eu acho que é bem amplo, a gente falar de dignidade, falar sobre a responsabilidade que a gente tem com toda aquela população, alguns que se encontram em extrema vulnerabilidade, outros com falta de acesso a políticas públicas, seja ela em qual for a vertente dos direitos humanos. Então, eu penso que, a partir do momento Às vezes a dificuldade, né, com as conexões de internet é uma política que também a gente precisa trabalhar muito, né, e solicitar muito que melhore a política pública na questão da tecnologia. Nesse momento, enquanto restaura ali a situação da Carol, peço um pouco a palavra do Juvenal, ele que representa uma grande secretaria no GDF, hoje subsecretário de Direitos Humanos, e no ponto de vista dele, entendeu? Direitos humanos, o que é? Para que seria? Para que serve? Entendeu? Muitas das pessoas se esbarram, né, em muitas coisas, então hoje o Juvenal vem aqui também junto com a gente para dialogar um pouco sobre isso. Juvenal, fica à vontade. Sim. João, muito se fala sobre a questão de direitos humanos, se desvirtuou muito a questão do que são direitos humanos, né? Direitos humanos é a garantia dos direitos básicos do cidadão, né? E o cidadão, independente do seu gênero,
independente da sua cor da pele, independente do seu cargo que ocupa, é o direito de todos os cidadãos, né? Direitos humanos é o direito e o acesso à água potável de qualidade, é o direito ao emprego, isso são direitos humanos, o direito à educação são direitos humanos. Então, são a garantia dos direitos básicos, essenciais e plenos de cada cidadão, né? Então, nós, como gestores de políticas de direitos humanos, nós trabalhamos com os nossos mecanismos, né? Você citou na questão da igualdade de acesso ao conselho, existe também os conselhos de direitos humanos, eu sou presidente do Conselho de Direitos Humanos aqui do Distrito Federal. Então, o nosso trabalho é o monitoramento, a fiscalização, para que os direitos sejam garantidos ao cidadão, né? E é importante salientar isso, né? Se desvirtuou muito essa questão. Hoje nós ouvimos alguns radicais falando que direitos humanos é para bandidos, e isso não é verdade, né? Realmente, o gestor de política de direitos humanos, ele trabalha a garantia de direitos humanos para todo cidadão, né? Para você ter ideia, nós temos um trabalho aqui no DF e alguns locais também no Brasil, em que a gente trabalha também com os policiais militares, porque ali eles têm também os seus direitos não assegurados, né? Então, o trabalho de garantia dos direitos humanos aos policiais, a todas as pessoas da segurança pública, também é realizado por esses gestores. E é isso, nós trabalhamos no dia a dia com a garantia desses direitos ao cidadão brasileiro. Muito bem. O Juvenal, ele foi ex-secretário nacional de Igualdade Racial e foi uma pessoa, um gestor que contribuiu muito com o desenvolvimento e o fortalecimento das políticas aqui em Aparecida de Goiânia. Entendeu? Ele foi um companheiro que esteve várias vezes em Aparecida de Goiânia, acompanhando as ações que aqui esteve. Esteve também junto a um GT que foi montado na época, junto com a presidência da República, para estar nos municípios acompanhando todas as ações da saúde, as ações do esporte, as ações até presidenciais, como se fosse um ato diplomático, né, de estar acompanhando as ações. Estivemos aqui no Quilombo Urbano, onde tanto a Maria Auxiliadora, que representava o MEC, entendeu? Foi ver um diagnóstico de como estava sendo o atendimento daquela comunidade naquele momento, e tudo isso se retrata aos direitos humanos. É um direito que a sociedade tem de apoio à educação, apoio à saúde. Então, quando o Juvenal e toda a equipe esteve aqui, a gente sentiu que a nossa força, entendeu? Ainda precisava aumentar mais ainda, porque era uma responsabilidade tamanha receber tantos representantes aqui para um diálogo, para saber como estava a Aparecida de Goiânia na questão das políticas públicas. A educação, quantos puxões de orelha recebemos da professora Maria Auxiliadora aqui, no que tange a política e a LDB para a população negra, que seja indígena, quilombola e de matriz africana. Então, tudo isso são direitos que precisa ser politicamente acessado por todos. É uma política social, é uma política de ação afirmativa. Então, as conquistas que a Aparecida teve nesses últimos anos, quando a gente estava à frente da igualdade racial, juntamente com toda a equipe, entendeu? Conseguimos. Tivemos um secretário que deu total abertura para que o nosso trabalho fosse feito. Então, isso é importante também. Não adianta somente a gente ter a pasta, o nome e o instrumento. A gente tem que ter também liberdade para que possa atender a sociedade da forma que a sociedade precisa. Abrir os canais de comunicação para ouvir também, em forma de observatório, a sociedade,
deixo até para o Juvenal depois falar aqui na questão de municipalidade, né? Quantos municípios aí no Brasil, na época que ele estava à frente da gestão, compactuou com o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, um sistema tão importante que fortalece todas as políticas, não só aqui no município de Aparecida de Goiânia, mas também no estado. Municípios como Cachoeira Dourada, como Itumbiara, que a gente teve Novo Gama também, lá com o diretor de Igualdade Racial, Adaildo, tivemos a oportunidade de participar da gestão do conselho, tivemos a oportunidade de participar da construção da política de igualdade racial. Então, tudo isso é uma maneira de fortalecer todo o movimento da população negra. Aí fala, mas João, o que tem a ver direitos humanos com igualdade racial? Ou igualdade racial com direitos humanos? Tem tudo a ver, porque nós já nascemos com os direitos. Porém, ao passar do tempo, a gente começa a também passar a ter os nossos deveres. Não é só direito, né? Também tem os deveres. Por isso que fala direitos e deveres. Então, o que o Juvenal falou é muito importante. Muitas pessoas colocam, direitos humanos é para direito dos manos. Não, é direito de todos. Tanto é que lá no GDF, a política que ele prega é para todos. É para o policial que sai às ruas, entendeu? E que também tem o seu direito. É para o jovem negro, que tem um índice de mortalidade maior no Brasil, e para todas as pessoas que têm esse direito. Então, essa é o que a gente busca incansavelmente, a todo momento, para que se fortaleça essas políticas. A gente vê muitas publicações em redes sociais que, querendo ou não, tira a veracidade daqueles que lutam pelo direito, entendeu, real, que é dos direitos humanos. A Carolina voltou aqui agora, vou dar a oportunidade para ela, para que, antes que a internet caia de novo, né, porque a gente tivemos problemas aqui desde a semana passada, continuamos, então vamos aproveitar cada segundo. Carolina, fica à vontade, viu? Carol, seu microfone... E poucas pessoas conseguem ter a dimensão... Se você puder, João, tá me escutando? Carol, isso, agora sim. Você pode continuar de novo, João. Tá bom? Então, como eu disse anteriormente, direitos humanos é direito para todos. E para a gente entender o que é o outro, a gente tem sempre que se colocar no lugar dele, no contexto social dele, no contexto étnico dele. É importante a gente analisar o ser humano imparcialmente, da perspectiva da outra pessoa, né? Para a gente não conseguir ter nenhum tipo de discriminação. Então, eu acho que o que falta para o outro, para a gestão, para a sociedade civil como um todo, é sempre se colocar no lugar do outro. De fato, os direitos humanos, ele abrange desde o policial que sai às ruas, até aquele policial que aborda a juventude negra de uma forma que a gente sabe que acaba sendo peculiar, porém, a gente precisa levar a realidade daquele jovem negro para que o outro consiga entender o contexto dele, né? A gente tem que entender também que a sociedade cobra bastante da igualdade, né? Nós queremos a igualdade o tempo inteiro. Porém, a gente nunca se coloca no lugar de equidade, porque a igualdade, para mim, pode não ser igual para o outro. Então, eu acho que é um conceito e um princípio que, quando a gente fala de direitos humanos, que a gente não pode deixar de relembrar, né? E, como eu falei no início da minha fala, antes de cair, o nosso município, ele culturalmente, ele é muito plural. Então, nós temos aqui
inúmeras casas de terreiros, de candomblé, umbanda, entre outras denominações de religiões de matriz africana. Nós tínhamos há pouco tempo ciganos, como a gente sabe que são povos que migram muito, eles oscilam bastante, mas acabam retornando para o nosso município. A gente também tem que pensar como um município que assegure o direito desses povos também, né? A gente tem a população migrante, a gente tem o contexto de muitas demandas em relação a pessoas que vão para outros países e que às vezes são traficados enquanto pessoas, outros que são explorados sexualmente, crianças que às vezes estão em trabalhos análogos a escravo, porque o pai e a mãe não conseguem trazer a subsistência para dentro do domicílio. Então, assim, é um contexto muito plural. Sem falar no que a maioria das pessoas entendem como direitos humanos, que acontece em grande maioria e que acaba tendo uma publicidade que são os casos de violência doméstica em relação a mulheres, né? Então, é muito plural. Nós temos dentro do nosso município também grandes pessoas se destacam no esporte e que são portadores de deficiência. Então, a gente tem que relembrar e reafirmar o lugar dessas pessoas, né? E valorizar também tudo que essa pessoa passa, quais são as condições que, às vezes, ela conseguiu chegar naquele status de sobreviver dentro de um sistema que, às vezes, não dá a mesma oportunidade a todos, né? Então, é importante a gente entender os direitos humanos como bem complexo, porque, às vezes, esse conceito, ele chega do outro lado como se fosse apenas para defender pessoas que estão fora e que acabam ferindo o ordenamento jurídico. E não é, ele é bem mais amplo do que a gente pode pensar. E ele abrange também pessoas em estado de vulnerabilidade e, às vezes, que não estão vulneráveis, mas que precisam de algum direito e que não conseguem por algum motivo. Seja ele na questão de transporte, seja ele na questão de outros tipos de condições que, às vezes, eles não conseguem ter acesso como uma outra pessoa que está inserida no mercado de trabalho, entre outras coisas. Então, os direitos humanos, ele é muito complexo, e dentro do nosso município, gostaria de chamar a atenção que ele tem que ser reafirmado o tempo inteiro, exatamente pela pluralidade de cidadãos que tem dentro do município de Aparecida de Goiânia. Muito bem, Carol. A Carol traz um espelho, né, de vivência. Aquilo que ela vive na pele ali diariamente, por ser uma ativista, por estar tanto tempo na pasta de igualdade racial, na luta pela igualdade racial, por morar em um terreiro que dali já sofre toda a intolerância, entendeu? Então são pessoas que já sabem, já conseguem fazer um diagnóstico preciso da deficiência que tem em alguns municípios sobre a questão de direitos humanos. Entendeu? Então, é isso tudo que a gente precisa colocar em pautas nessas próximas gestões, de que a importância de trabalhar a questão do direito, iniciando lá pela escola, a questão da igualdade racial, e essa política ela tem que ser continuada, não é uma política de governo que troca de 4 em 4 anos, é uma política de Estado que dá continuidade. Então, vejo sempre e falo, né, o reflexo. Está aqui a Paula Banetti que coloca: Juvenal Araújo tem um grande histórico de trabalho na luta em prol dos direitos humanos e da igualdade racial. Então, pessoas que conhecem o trabalho. Então, o Juvenal já vem, cito também, né, companheiro dele, que quando a gente estava lá correndo atrás de recursos no Ministério, né, ele e o parceiro dele, o Moreno, entendeu? Um grande parceiro, Diego Moreno, um grande parceiro que atendia a gente ali, entendeu? De forma tão espontânea que a gente se sentia bem naquele ministério. A gente sentava na mesa, entendeu? Dialogava com pessoas que estavam bem acima de nós, porém lá dentro todo mundo era igual. E isso é importante na gestão hoje, entendeu? Não é porque tem um... Hoje o Diego
é subsecretário de Políticas de Prevenção à Violência aqui Olha no que Distrito reflexo Federal. bom, tá vendo? Então, são pessoas que conseguiu construir uma política de igualdade dentro da sociedade. Então, estava lá como um assessor, entendeu direto, e é isso. Eu sempre parabenizo todas as pessoas que passaram. João Ivan, que trabalha uma política muito bacana aqui também em Aparecida de Goiânia, com a anemia falciforme, que é companheiro. Maria Luísa, que é professora, Calunga, que tem atuado também na questão da igualdade racial. São parceiros igual a esses, entendeu? Quando a gente estava lá à frente da igualdade racial, igual eu falei no início, o secretário deu liberdade para que pudéssemos trabalhar. Então a gente tinha uma equipe, e foi graças a essa equipe que conseguimos conquistar todos os avanços que a Aparecida tem hoje. E fomos referência nacional, fomos referência estadual, por conta das políticas. E foi uma equipe boa. Não dá para citar todos, porque a gente acaba pecando e esquecendo alguém. Mas é toda a equipe dessa Secretaria de Articulação Política que deu a liberdade e deu todo apoio. Então, isso que tem que acontecer em todos os municípios. E eu só tenho a agradecer, né? Maria Luísa também aqui, parabenizando o Juvenal por ter dado todo apoio a nós, coordenadores de igualdade racial em Aparecida de Goiânia. Então, é reconhecimento. Eu me lembro muito bem da Maria Luísa, uma grande amiga. Que bom ver aqui a mensagem dela. Me lembro muito de vocês, até na Conferência Nacional, juntos lá. Que bom, que bom. Obrigado, viu, Maria Luísa? Verdade. O nosso secretário de Articulação Política também, o Tata Teixeira, aqui acompanhando a live. Então, isso é importante. O gestor tem que acompanhar. E esse foi um papel fundamental. Muitas pessoas falaram, mas o que a igualdade racial está fazendo na Secretaria de Articulação? Não tem nada a ver. Às vezes, a secretaria que parece não ser ou parece não ter as políticas é a que mais dá a oportunidade para que a ação aconteça. Então, agradeço a ele por toda a liberdade que deu a essa secretaria e tem dado. Então, isso é importante. O prefeito, ele tem dado também todo o apoio para que as ações aconteçam. Então, isso também é importante. Então, a gestão precisa ver essa situação. A Carol está ali, é ativista, entendeu? Sempre batendo na tecla, defendendo aquilo que é de direito. Então, é importante. Ao mesmo tempo que tem aquele que bate no ombro, tem que ter o que dá o soco um pouco mais forte, né? Para falar, opa, vamos acordar, o povo ali está precisando, entendeu? Então, isso é o papel nosso ali de gestor. Então, agradeço a todos que passou por essa rota, né? Entendeu? Acredito que a igualdade racial ainda vai se fortalecer ainda mais em Aparecida de Goiânia, entendeu? Essa política ela não pode parar. Temos muitas ações a se fazer, tanto é que nas mídias televisivas desses últimos momentos, a gente viu muitas coisas acontecerem que se relacionam a direitos humanos e igualdade racial, entendeu? Em caso de racismo, em caso de abandono, né? Em caso de assassinato de criança. Então, tudo isso nos leva à responsabilidade de fazer algo. Mas fazer o quê? Entendeu? Então é isso. Trago também agora um pouco o Juvenal para uma fala sobre a questão também dele como um secretário do GDF, o trabalho que ele vem desenvolvendo ali, a gente acompanha, né, na rede social, os tombamentos que ele vem estudando para que também os terreiros tenham esse direito, né, de ser tombado como patrimônio. O direito à integridade física, direito à dignidade, né, são outros direitos que fazem parte dos direitos humanos. Aqui no DF, nós tivemos, em 2018, na mesma data em que nós fizemos a adesão do governo do Distrito Federal ao SINAPI, também foi feito a pactuação e a entrega do mapeamento dos terreiros aqui do DF. Né? Uma emenda parlamentar que foi alocada na época à Fundação Cultural Palmares, e hoje nós temos os terreiros aqui todos mapeados. Foi realizado pela GEAFRO, professor Rafael Sanzio e a UNB. Então hoje nós temos o mapeamento, né? Só na área do DF, tirando o entorno, são mais de 300 terreiros de matriz africana mapeados. Então agora nós já devemos ir para uma segunda fase para que nós possamos então também trabalhar
com os terreiros do entorno. Nós calculamos que mais ou menos nós tenhamos aí cerca de 2.000 terreiros aqui no DF e no entorno. Então, para nós também um outro ganho ligado à questão da religião de matriz africana, nós temos aqui o único estado, né, o único ente federado em que nós temos uma coordenadoria de políticas para a liberdade religiosa, e nós temos à frente dessa coordenadoria a coordenadora Adna Santos, que é a mãe baiana, né? Então nós temos uma Yalorixá aqui como coordenadora de uma coordenação de políticas de liberdade religiosa que trabalha a cultura da paz entre todas as religiões aqui do DF. Continuamos avançando nas políticas de igualdade racial. Recentemente, nós tivemos aqui que foi as cotas raciais de serviço público, né, no ano passado. O governador sancionou, então, no serviço público, aqui nós temos as cotas raciais. Este ano, trouxemos um projeto que era nosso, do governo federal, quando lá criamos reserva de vagas, cotas para estágios, né? E eu me lembro do dia da assinatura, qual estava junto ao presidente da República, que eu me emocionei, porque quando eu tinha 14 anos, comecei como guarda-mirim na minha cidade, no interior de Minas Gerais, e ali naquele dia, podendo ver presidente da Petrobras, presidente da Caixa Econômica Federal, presidente do Banco do Nordeste, assinando ali e colocando a reserva de vagas em estágio para jovens negros, mostra a possibilidade que nós tivemos no governo federal ali para que um adolescente negro de periferia igual a mim, que pode entrar numa dessas multinacionais ou empresas, ou no serviço público do governo federal, e ali ele pode se tornar um diretor, um gerente, e quem sabe até no alto escalão dessa entidade, né? Então, e aí nós fizemos isso no governo federal em 2018, e esse ano nós colocamos aqui também no DF 20% de cotas raciais em estágio em toda a administração pública. Isso para nós é um grande avanço. São várias pautas ao qual nós lidamos no DF, toda a pauta de direitos humanos, né? Na questão da população LGBT, nós fizemos a assinatura do Pacto Nacional de Combate à LGBTfobia. Já era, quando nós estávamos no governo federal, nós tentávamos implantar isso no DF, não tínhamos conseguido. Que bom que quando nós viemos para cá, nós conseguimos implantar. O Distrito Federal é o único estado em que nós temos aqui um procedimento operacional padrão de combate à homotransfobia, né, devido à decisão do STF dos crimes de LGBTfobia se assemelharem e serem crimes de racismo. Então, o DF é o primeiro e até agora o único estado a se adequar a esse novo regramento. Então, nós fizemos em todas as delegacias uma capacitação, a nossa coordenadoria de política da população LGBT, para que capacitasse todas as delegacias no atendimento aos crimes de homotransfobia, né, que é de homofobia e transfobia. Na área de combate à tortura, o governador decretou a criação do sistema e o comitê de combate à tortura. No ano passado, nós criamos o sistema e o comitê de trabalho escravo. Então, todo o instrumento ligado à questão da garantia de direitos humanos é que nós coordenamos, né? Também o atendimento e as políticas para pessoas em situação de rua, povos e comunidades tradicionais, né? Indígenas, ciganos, nós trabalhamos. E agora, nesse momento do Covid, nós estamos trabalhando junto a um outro mecanismo que nós temos, que é o Programa Voluntariado em Ação. É o maior portal institucional de voluntários do Brasil. Nós temos mais de 26 mil
voluntários, que tem desde profissionais da área da saúde, da educação, a pessoas com voluntários para fazer qualquer tipo de trabalho de voluntariado. E nós, então, coordenamos esse programa para atender a população do DF. Né? A Secretaria de Justiça e Cidadania aqui no DF é coordenada pela secretária doutora Marcela Passamani, e nós trabalhamos em conjunto. Essa secretaria hoje é a maior do Distrito Federal, então nós trabalhamos com todas as pautas de direitos humanos aqui do Distrito Federal. São avanços e a nossa equipe é uma equipe muito competente. Acabamos de fazer, né, antes de entrar aqui nessa live, nós acabamos de fazer o primeiro encontro nacional junto ao escritório internacional do DF, o primeiro encontro internacional que nós fizemos agora, alusivo ao dia 25, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, fizemos hoje, com a presença de mulheres, de mulheres, né, representando seus países. Né? Tivemos, então, uma representante do movimento negro do Peru, uma representante mulher negra da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, junto a algumas mulheres líderes aqui no Brasil, como a Roseli Faria, a Ana Luísa e a Deise Benedito. Então foi um evento muito bom, uma audiência muito boa, ainda mais numa quarta-feira, e realmente nós estamos trabalhando bastante na promoção e na garantia dos direitos humanos aqui no Distrito Federal. Muito bem, Juvenal. A Maria Luísa fez uma pergunta aqui para você, viu, Juvenal? Não sei se você viu, e se quiser responder a ela, consegue ler aí? Então, Maria Luísa, minha amiga, novamente, viu? Boa noite para você. Prazer revê-la aqui no chat. Espero que você esteja bem e que, quando puder, espero revê-la pessoalmente. Então, é um momento muito difícil, né, a conjuntura no Brasil. Para você ter uma ideia, João, de 2016 a dezembro de 2018, eu fui representante do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. E sempre o Brasil foi referência em políticas de igualdade racial no mundo, né? Quantas vezes eu já pude rodar vários países, tanto na Europa quanto na América Latina, e eu sempre fui como palestrante, porque eles sempre queriam nos ver como que o Brasil conseguiu criar tantas políticas ligadas à questão racial. Né? Então, várias palestras eu fiz pelo mundo, e no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, na Suíça, sempre o Brasil, sempre quando nos davam a palavra, sempre ficavam atentos pela atuação que o Brasil sempre teve com seus movimentos sociais na garantia, né, da promoção da igualdade racial. E hoje nós vivemos um momento sombrio nessa questão. Né? Temos vários mecanismos e organismos de âmbito federal. Hoje eles já não existem, né? Um exemplo desse, ou não existem, ou então estão alijados, né? Como a SECADI, dentro da educação, quando nós tínhamos uma secretaria que trabalhava a questão da educação étnico-racial. Hoje nós não temos mais esse espaço com todo o vigor que existia. Alguns conselhos de garantia de direitos humanos hoje também eles não existem. Mas eu creio que são nesses momentos que o nosso povo ele se fortalece ainda mais. Né? A nossa população negra, ela nunca teve tempos fáceis, né, João? Nunca teve tempos fáceis. Mesmo com os avanços que foram realizados em prol da igualdade racial, sempre nós tivemos a dificuldade que o racismo estrutural causa, né? Ser preto nesse Brasil realmente muito difícil. Mas essa realidade hoje ela é totalmente diferente dos anos que nós vivemos com as políticas de promoção da igualdade racial. Por isso que é muito importante, o João até falou sobre isso, e eu
aqui dizendo, a Aparecida foi um dos pioneiros na adesão ao SINAPI, né? E hoje, quando eu assumi em 2016, de 5.570 municípios brasileiros, nós só tínhamos 30, João, que tinha conselho, órgão de igualdade racial, a política implantada e adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Isso com 13 anos de existência da CEPI. Assumimos em 2 anos, entregamos em 2018 mais de 70 municípios, né? Em 2 anos, nós mais do que dobramos o número de municípios. Mas mesmo hoje, ainda nós temos 80 pela atualização, de 5.570 municípios, nós só temos 80 municípios com órgão, conselho criado, a política implantada e a adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial. Então, é um momento que a população negra ela tem que realmente se unir ainda mais para que possamos exigir dos gestores públicos a política de promoção da igualdade racial criada, né? Porque sem realmente políticas públicas nós não vamos eliminar o racismo nesse Brasil. Eu costumo até conversar com alguns gestores e pessoas do movimento, né? Aqui eu estou vendo a Lucilene Calunga, um grande abraço, viu? Lucilene também é uma grande ativista aí de direitos humanos e que bom vê-la aqui. Um abraço, viu, Lucilene? Saudades. E é muito importante o que eu falo para os gestores e para os movimentos. É muito bom quando nós temos as nossas festas e queremos que continuem, a nossa feijoada, as nossas festas, o nosso samba. Só que são esses movimentos que geralmente, principalmente pessoas ligadas, legisladores, políticos com cargos públicos, utilizam essas ajudas, né? Aquelas que quando nós estamos com o pires na mão, e como tapinha nas costas, né? Nós queremos exigir, são políticas públicas, né? Além de ajudar, seja na festa, seja nos eventos que nós fazemos, mas não adianta ter essas ajudas se a política nunca vai ser ou nunca será implantada no meu município ou no meu estado. Não adianta nós termos 30, 20, 15 anos de movimento negro se eu não consigo fazer com que eu possa fortalecer os meus irmãos e irmãs para que a política seja cumprida, seja criada e implantada no meu município, no meu estado. Então, hoje nós vivemos esse descaso total com as políticas de promoção da igualdade racial. É inadmissível nós termos, hoje, 2020, nós temos 1% da federação com a política de igualdade racial criada. E é o que eu sempre falo quando me perguntam por que ainda existe o racismo no Brasil. Está aí a resposta. A falta de comprometimento, a falta de prioridade dos gestores, sejam governadores ou prefeitos, com a política de promoção da igualdade racial. Muito bem, aproveito aqui, mando um abraço aí para todos que vêm acompanhando a nossa live, Carlos Rafael, Fernando Silva, a minha esposa Wayne Ellen, Geralda Gomes, Paulo Benetti, Antônia, companheira aí do coletivo Joãozinho Igualdade, a Maria Luísa, Tatá, a Lucilene, que é uma batalhadeira também, né? Assim como a Carol, uma pessoa incansável, entendeu? Que está sempre na luta e é orgulho para todo goiano. E todos vocês que participam aí da nossa live, Juvenal, vou passar o vídeo agora, espero que dê certo. E, primeiramente, peço desculpa a todos. Só uma citação aqui. A Paula Bennett é a coordenadora de políticas LGBT aqui do DF, né, que tanto faz com competência aí o trabalho da política pública para a população LGBT aqui do DF. Que honra, viu, Paula, você estar aqui presente. Visite Aparecida junto com o Juvenal, quando tiver tudo aí, né? Quando terminar essa pandemia, faça uma visita, conhecer aqui o nosso espaço, tá bom? E João, e também aqui do DF, né? Como sempre, pioneiros, a Paula é uma mulher trans,
na minha coordenação LGBT, eu tenho 2 mulheres trans, né? A Paula Bennett e a Melissa Massaiuri. Né? Então, são gestoras, mulheres trans, gestoras de políticas de direitos humanos. Isso é que é dar garantia para aqueles que precisam, entendeu? É dar espaço e dar vez. Então, nosso pensamento coletivo aqui é que nosso município, é que nosso coletivismo, é que nossa Câmara Legislativa tenha o maior número de representatividade, entendeu? Da diversidade, entendeu? Não tem que ter só pastor, só padre, ou só pessoas que pensam no próprio umbigo. Temos que ter pessoas que lutam verdadeiramente pelas políticas sociais. Então, muito importante, mais uma vez te parabenizo, Juvenal, porque você é um exemplo para muitos gestores, viu? Não é à toa que foi o secretário nacional de Igualdade Racial, entendeu? Eu tenho orgulho de ser seu amigo e de ter aprendido muito contigo. Tá? Eu vou passar um videozinho aqui, e depois eu peço a palavra da Carol para ela falar um pouco sobre a questão de Aparecida, no seu pensamento, entendeu? De políticas públicas e avanços que a gente precisa. Tá? Eu acredito que o vídeo agora funcione bem. E vamos lá. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Então é isso, um pequeno vídeo de 3 minutos que relata o tudo que a gente precisa para saber o que são direitos humanos, realmente. E tudo isso está baseado nessa situação. Trago a Carol agora para uma pequena fala, porque um dos direitos que são mais, vamos dizer assim, desprotegidos pela justiça
é o direito religioso. É quando a intolerância, em alguns aspectos, acaba afetando o dia a dia das pessoas. Então, ali fala sobre a questão, cada um tem o seu direito, né, de estar, entendeu, na religião que bem quiser, de acordo com seus preceitos. Então, traga um pouco a Carolina aí para falar um pouco sobre isso, entendeu? Como que a gente precisa fazer para que as políticas públicas, elas sejam efetivas e a gente tenha esse direito mais resguardado. Carol, por favor. Sim, João, eu acho que é, a partir do momento em que eu me coloco à disposição de um trabalho em prol da defesa daquele povo que, onde eu nasci, onde eu me criei, seguir princípios como uma comunidade de matriz africana, eu não consigo ter, e nem as pessoas também conseguem ter, o mesmo contexto de vivência como o meu. Porém, eu consigo entender que o outro, ele tem uma necessidade de ser colocado em primeira pessoa, né? E eu acho que quando a gente entende uma intolerância religiosa, principalmente dentro de uma religiosidade matriz africana, ela vem baseada em todo o fator histórico para poder satisfazer a explicação do que seria aquele racismo exercido dentro daquele povo, daquela religiosidade. Então, a partir do momento que eu sou branca e estou inserida numa comunidade negra, eu consigo, todo momento, captar o que o meu irmão sofre, né? Eu consigo notar e fazer uma análise do que a sociedade faz com que aquela pessoa passe por ter a cor e a pele preta, né? Porém, eu nunca vou conseguir dimensionar qual é a verdadeira dor que aquela pessoa sofre, entendeu? E quando a gente é religiosa de matriz africana, e aí penso eu que independe da cor da pele ou até mesmo da tradição, porque existem religiões de matriz africana que a pessoa fica mais inerente dentro da comunidade, outras não. Mas a partir do momento que você coloca um turbante e você fala que está cultuando uma cultura negra, a sociedade ela começa a te oprimir, achando que aquilo ainda é errado. Então, ela começa a fazer com que aquele indivíduo se sinta culpado e se penalize por não estar no padrão das outras pessoas. Quando a gente fala de intolerância, as pessoas esquecem que por trás de uma religiosidade, seja ela qual for, e aí eu digo mais, quando é uma religiosidade de matriz africana, a pessoa ela fica imersa dentro de uma comunidade. Ela passa a viver aquela cultura. Então, ela não vai apenas orar, rezar 3 vezes por semana, ou sei lá, ela veste aquilo, entendeu? Então, a pessoa acaba ferindo a dignidade dela como um todo. Então, a intolerância, ela é algo de uma forma, assim, tão maldosa, que ela consegue desconstruir um indivíduo, né? E a gente tem que entender que, apesar de existirem inúmeras leis que protegem a religiosidade, seja ela qual for, as religiões de matriz africana, elas necessitam de políticas específicas para manter a sua cultura sobrevivente, porque o tempo todo ela é oprimida. E fora isso, ali estão imersos pessoas, uma gama de diversidades. Então, ali você tem o direito do idoso, o direito da criança, você tem ali imerso o direito da mulher, você tem ali imerso a população LGBT. A discussão hoje de orientação sexual, ela é muito mais ampla. Ela tem uma discussão da questão do transgênero. Então, a pessoa ela pode estar assegurada pelo Estado ser
quem exatamente ela quer ser, né? E eu acho que por estar tantas pessoas de uma gama de diversidades, todas as pessoas que pensam que, teoricamente, não tem que pensar fora do padrão hegemônico, branco, padrão de poder, então elas acabam excluindo essas pessoas da sociedade. E isso mata uma pessoa psicologicamente, isso mata uma pessoa financeiramente, e vai excluindo ela de um processo social como um todo, né? Então, a intolerância, ela é muito mais do que você ferir, ou chacotar, ou fazer algum tipo de piada. Ela fere o indivíduo, ela desconstrói a vida dessas pessoas que estão ali inerentes. Elas tiram a segurança, porque as pessoas começam a entender que elas são perseguidas pelas outras pessoas, né? Então, é interessante a gente entender a complexidade da intolerância religiosa. E eu estou sendo cobrada aqui pelo meu WhatsApp, pela população LGBT. Quando você me fala assim dos avanços, eu penso que a nossa gestão ela foi muito sensível com essa parte da população que às vezes, por algum motivo, ela não conseguia chegar e pedir e fazer com que os seus direitos fossem exercidos. E eu acho que o processo que a gente começou a acompanhar, desde quando a gente entrou na gestão, a gente consegue ver que essas pessoas, elas tiveram uma grande evolução, né? Eu acho que parte deles mesmo, porque a gente tem uma associação LGBT muito presente dentro da nossa gestão, e eu acho que parte deles mesmos, e também eu penso que o conselho, ele foi, assim, pontual, né, para que todos esses direitos fossem exercidos, porque se a gente não conseguisse andar junto com a sociedade civil, talvez a gente não conseguisse tantos avanços como a gente conseguiu no nosso município. E aí eu penso que a questão do nome social, a forma com que carinhosamente foi tratada a parada LGBT durante a nossa gestão, eu acho que é um grande avanço. Nós entendemos que estamos em meio à pandemia, que toda a parte da população está passando momentos muito difíceis, né? E acabam estando vulneráveis. A gente entende que a população LGBT, principalmente, ela, assim como a de matriz africana, ela está lutando desde o alimento até pelo lugar de ficar. Então, assim, eu recebi várias demandas de abrigo para pessoas que estão inseridas dentro do contexto LGBT, porque perderam seus empregos e estão precisando de abrigo para poderem ser acolhidos. Então, eu acho que nós, que estamos e temos bom fluxo de entrada nesses espaços, eu acho que a gente tem que dar as mãos, né, para a população LGBT, como todas as outras que está, assim como a de matriz africana também, que foi outra demanda que eu recebi em relação à permanência das cestas básicas, que havia, em algum momento do governo federal, foi cedida às comunidades, porém, Goiás, ela não recebe, eu acho que nem os outros estados estão recebendo, mas é a luta do alimento, desde o alimento de cada dia, né, até políticas de desenvolvimento, como a parte de inserção no mercado, entre outras coisas. Então, eu acho que a gente evoluiu em alguns passos, sim, porém, eu acho que ainda falta muito. Nosso caminho, nosso trajeto, eu acho que tem que ser baseado nisso, no fortalecimento desse povo, em colocar ele em comunicação, sociedade civil e Estado, empoderando eles, fazendo com que eles cheguem a espaços de poder, seja como gestor, ou seja como conselho, mas que consiga empoderar para que essa parte dessa população tenha voz e consiga falar em primeira pessoa, porque a gente só consegue mensurar a dificuldade do outro quando a gente consegue olhar para o outro nos olhos e entender o que ele passa lá do outro lado, né? Então, eu acho que a gente evoluiu bastante, a gente teve bastante entrada, porque o nosso secretário foi
uma graça com a gente, ele sempre apoiou, mesmo às vezes, em alguns momentos, ele falando, eu não tenho tempo, porque a Secretaria de Articulação Política, ela tem uma demanda muito grande, mas ele sempre deu abertura suficiente para que a gente pudesse ir atrás. Sem recurso, com recurso, ele sempre nos apoiou, assim como o nosso prefeito. Então, eu acho importante ressaltar isso, porque quando alguém fala que o outro que está lá, no espaço de poder, ele consegue dar essa abertura para a gente, eu não estou dizendo que ele está fazendo um favor ou que nada, mas que mesmo sem estar lá na base, entendendo, olhando dia a dia, sem ser de matriz africana, sem estar inserido no processo de minorias, como geralmente se rotulam, e da abertura, eu acho que a gente tem que aplaudir essa sensibilidade, sim, né? Eu acho que a gente foi muito feliz em estar dentro da articulação política, e eu acho também que é um lugar bastante importante para os direitos humanos como um todo, porque direitos humanos é você exatamente articular todas as políticas em rede, né? Porque nem sempre vem o financeiro suficiente para articular tantas políticas que a gente deseja. Então, eu acho que a gente está no lugar certo, sabe? E fui muito feliz também quando entrei numa equipe aonde tenho ali uma irmã quilombola, né? Praticamente uma irmã, Maria Luísa, que veio também do movimento, que vem junto, que luta, sabe? Quando encontro o João Batista, que incansavelmente lutou por tantas políticas lado a lado, às vezes a gente até brigava, né, João? A gente até brigava mesmo para acontecer as coisas, brigava de uma forma produtiva, numa construção para o povo mesmo. Então, eu acho que é isso. Então, a gente foi muito feliz na equipe. Eu acho que o conselho, ele foi pontual dentro do nosso município, atuante, né? As conquistas que a gente recebeu de estruturação, tanto do conselho quanto da nossa gestão via edital, eu acho que foi mérito dos dois lados, né? E o empenho de nosso secretário de sempre colocar a gente para cima, né? Falar, vai. Às vezes a gente não tinha carro para poder ir, e a gente sempre conseguia, articulando entre secretarias, então acho que a gente foi muito feliz quando a gente entrou nessa equipe. Eu acho que a maior conquista das religiões de matriz africana é mesmo conseguir a comunicação, a abertura em meio tantas discriminações que a gente vê acontecendo, né? Mas que a gente sempre tem que segurar pelo lado bom, né? Muitas pessoas fortaleceram as religiões de matriz africana dentro do nosso município, muitas pessoas fortaleceram a população LGBT. A parada, ela é referência dentro do estado, com 10 mil pessoas. A gente nota que, geralmente, as pessoas, quando vê uma festividade desse tamanho, elas ficam meio assustadas com o município em relação ao contingente de pessoas que está no nosso município, mas a gente fica muito feliz quando a gente pega lá a devolutiva e a gente não vê uma briga diante de 10 mil pessoas. E que a gente vê o fomento do comércio, e que a gente vê o fomento da hotelaria. Então, eu acho que isso é muito importante para o nosso município. Do mais, não esquecendo do quilombo urbano que nós temos, eu acho que a presença deles também é fundamental para todas as conquistas que tiveram dentro do município, porque sem a organização deles, a gente não conseguia efetuar tantas políticas destinadas a essa parte da sociedade. Quando a gente permeia pelas escolas, principalmente pela escola quilombola, e a gente vê tanta riqueza, a gente vê uma criança sabendo exatamente a importância dela na sociedade, sabendo exatamente quem eles são, você vê o empoderamento de cada um,
você consegue lavar a sua alma. Então, é importante a gente salientar aqui que o nosso município ele é muito rico, muito produtivo, e que as pessoas que estão nele, elas sabem exatamente quem são, né? E eu acho que é isso. Não, muito bem, Carol. Eu acho que se a gente pudesse, né, ficava todo o tempo aqui falando sobre os nossos avanços, sobre os nossos anseios, né? Então, isso que é importante. E isso precisa ser construído diariamente, entendeu? A política de igualdade racial, a política de direitos humanos, ela é construída diariamente, não adianta. É pegar um livro e ler, é pegar uma enciclopédia, é estar assistindo tantas pessoas em lives aí, tá publicando, então isso tudo é aprendizado, entendeu? Então isso é muito bom para nós. É, igual nas falas da Carol, tivemos até um episódio em Aparecida de Goiânia, alguns dias atrás, e esse episódio repercutiu, vamos dizer assim, no Brasil inteiro, né? Porque os grupos do PEER, os grupos de direitos humanos, tudo chegou a mensagem de um determinado parlamentar aqui de Aparecida de Goiânia, Juvenal, que, ao receber um comunicado, não sei se você viu lá no grupo do PEER, recebeu um comunicado e, ao retornar esse comunicado, disse a seguinte palavra: não misturo com preto macumbeiro. Eu estou aqui e luto contra eles. Isso vindo de um parlamentar, em áudio, exposto em vários grupos. Aí as pessoas, mas não vai fazer nada? Sim, primeira coisa, aqueles que se sentiram ofendidos é ir numa delegacia e prestar queixa, porque sem ocorrência, sem chegar a demanda lá na delegacia, eles não vão saber que está acontecendo aquilo em Aparecida. Então, ir para a rede social, bacana, muito bom, mas primeiro a gente tem que fazer o registro daquele ato. Então, são coisas dessa forma que a gente precisa levar para as nossas escolas, levar para as nossas gestões, entender um estudo mais apurado para mostrar que precisamos respeitar a todo momento. Não é porque eu sou evangélico que eu não vou a favor do católico, não é porque eu sou católico que eu não vou a favor do umbandista ou candomblessista. Então, todos somos iguais. E a partir do momento que eu assumo um cargo público, entendeu? Eu devo respeitar ainda mais aquele que pensa diferente de mim. Certo? Então, é isso. Eu gostaria aí do Juvenal falar um pouquinho aí as suas considerações finais. Já estamos chegando no final da live, né, Juvenal? E também queria pedir desculpa a todos os ouvintes. No início tivemos um problema de comunicação na hora da transmissão do vídeo, tá? Então, isso tudo acontece. Ainda o Brasil não está preparado para as lives. O Brasil ainda não está preparado para as aulas não presenciais, entendeu? Então, tudo é adaptável. Então, peço desculpa a vocês e agradeço a cada um que está aí ouvindo. Juvenal, quiser fazer as considerações. Sim. João, eu quero agradecer, né? Agradecer a você, né, que eu tenho como um amigo, agradecer o convite, agradecer, né, a várias palavras aqui, vida Lucilene aqui novamente, a todos, né, que participaram e que estão participando dessa live, né, parabenizar a Carol por sua fala. A questão do racismo religioso no Brasil, né, ele realmente é uma questão por causa da cor da pele, né? A questão de ter uma religião com matriz africana, ela traz esse racismo religioso de uma forma muito forte. Durante todo o tempo que eu estive como secretário nacional da CEPI, aonde ali eu recebia e tratava todas as denúncias de intolerância religiosa, né? Quando houve em 2016 aqueles ataques no Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, eu mesmo fui pessoalmente ao terreiro da Mãe Beata e ali nós sentamos com o Ministério Público, com vários atores, para que pudéssemos criar um mecanismo ali de proteção aos terreiros ali do Rio de Janeiro. Logo após isso, nós criamos uma delegacia de crimes de intolerância
racial no Rio de Janeiro, mas essa questão do racismo religioso ele é forte, muito forte no Brasil. E um dos principais males é o não cumprimento da Lei 10.639, que depois se tornou a 11.645, que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África, cultura afro-brasileira. E essa lei não é cumprida porque alguns professores, por professarem uma outra fé, se negam a cumprir a lei, alegando a demonização das religiões de matriz africana. Né? Então é realmente o que você falou, que a Carol falou, realmente tem que ser debatido, e temos que lutar para o cumprimento da lei, né? Nós somos a maioria do povo brasileiro, porém a nossa história ela nunca foi contada, né? A história que nós temos hoje no Brasil contada, ela é eurocêntrica, não é a história desse povo negro. A nossa história é a história da África, e nós temos que lutar por isso. Mas eu quero aqui agradecer, João, parabenizar a Carol, agradecer a todos os que nos assistiram até esse momento e dizer que tanto a cidade, quanto você, João, quanto os amigos que eu tenho aí, é um carinho que eu tenho especial. Como eu disse, já fui várias vezes aí em Aparecida, estive até com o prefeito, né, com o atual prefeito ainda, junto aí para que a gente pudesse trabalhar em conjunto com as políticas necessárias e continuo me colocando à disposição no que vocês precisarem. Viu? Uma boa noite a todos e todas. Então, boa noite, Juvenal, muito obrigado. Carolina, quiser fazer as considerações, fique à vontade. Sim, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de poder falar e trazer questões tão importantes, eu acho que para a nossa sociedade. Agradecer a presença do Juvenal, não só a presença, mas todo o apoio que ele conseguiu trazer para a gente, fortalecendo todas as políticas dentro do nosso município, bem como a oportunidade de tantos ensinamentos que ele passou para a gente, a oportunidade da convivência, porque eu acho que cada minuto com o Juvenal é uma forma de mensagem. Queria agradecer a todas as mensagens carinhosas que foram deixadas aqui. Algumas a gente não conseguiu responder, mas eu acho que vai ter oportunidade ainda da gente conseguir responder via Facebook. Agradecer você, João. E não esqueça que você ainda tem muito a lutar e um caminho muito grande ainda pela frente, em prol de tantas pessoas que necessitam do mínimo ainda, infelizmente. Agradecer a presença da Maria Luísa, do secretário, que esteve aqui na live, e dizer que qualquer coisa, seja por parte da nossa equipe de trabalho, ou das pessoas que estiveram aqui, da sociedade civil, ou seja, qualquer contribuição que tiver a nosso alcance, estaremos sempre por aqui, seja em rede social ou presencialmente. Muito obrigada, João. Então, eu que agradeço, é muito rico quando a gente vem com essas pessoas, entendeu? Que tem o domínio da fala, que tem o histórico de luta. Então, tudo isso ganha a mim, como pessoa, as pessoas que estão no nosso coletivo, que também aprende muito com isso, todas essas pessoas que se manteve aí presentes, ouvindo, esclarecendo, conversando, tentando entender também todo o processo que é essa relação direitos humanos e igualdade racial. E a você, Juvenal, entendeu? Você sabe que a gente tem um carinho imenso, eu ainda estou esperando o seu convite para pescar, viu? Um carinho imenso, e vamos ainda construir muito nesse nosso Brasil, nessa nosso Goiás, nessa nossa Aparecida. E eu ainda acredito que você ainda vai nos dar ainda muito mais orgulho ainda nesse decorrer, tá? Então,
Brasília ganhou muito com a sua presença lá e toda a sua equipe, tá? Então, leve a todos eles o meu abraço, o abraço de Aparecida, do prefeito Gustavo Mendanha também, que gosta muito de você, pela sua atuação, pela sua sinceridade. E quando você vem Aparecida, Juvenal, você nunca veio de mãos vazias. Você sempre veio trazendo alguma novidade positiva. E isso é importante para o povo. Tá? Então, não, eu fiquei feliz agora que chegou o kit, né? Agora a Aparecida tem um carro novo e tem equipamentos aí para poder trabalhar a política de igualdade racial. Verdade. Isso só nos fortalece a trabalhar ainda mais por isso. Então, as próximas etapas serão capacitações, serão estruturações mais diante da sociedade civil, porque agora a gente tem como chegar nas localidades. Muito obrigado a todos que nos assistem. Fiquem todos com Deus.